Se você acha que o seu governo atual é um circo, você ainda não viu nada. Estamos rastreando 33 líderes antigos que possuíam poder absoluto, mas QI negativo. Do general que declarou guerra ao oceano, ao imperador que vendeu o mundo por dinheiro rápido. Esses não são apenas erros, são desastres lendários. Prepare-se para perder toda a fé na humanidade. 1. Vamos começar com o rei Yu Jizhou, um homem que pegou o conceito de o menino que gritava lobo e o transformou numa missão suicida só para impressionar uma garota. Este governante chinês do século 8 a.C. estava desesperado para fazer sua concubina favorita sorrir, mas ela era notoriamente mal-humorada e difícil de agradar. Então, ele teve uma ideia genial. Acendeu os sinais de guerra de emergência na Grande Muralha, sinalizando que a capital estava sob ataque. Seus nobres leais correram com seus exércitos, suando e prontos para morrer por ele, apenas para encontrar o rei de boa vida com sua namorada, que finalmente riu dos soldados confusos e ofegantes. Foi tão engraçado que ele fez de novo mais tarde. Mas aqui está o pior. Quando bárbaros de verdade apareceram para invadir, o rei acendeu as fogueiras em pânico, e os nobres apenas reviraram os olhos e ficaram em casa, achando que era mais uma pegadinha. O rei foi morto, e sua dinastia desmoronou. Tudo porque ele foi o maior simp de todos os tempos. 2. Se você acha que seu chefe é tóxico, espere até ouvir sobre Fálaris, o tirano de Acragas na Sicília. Esse cara era um tipo especial de monstro, mas também foi vítima do karma mais irônico da história registrada. Um artesão do bronze chamado Perilau queria bajular o tirano, então construiu um touro oco de bronze. A ideia era trancar uma vítima dentro e acender um fogo embaixo, assando-a viva enquanto uma série de tubos transformava seus gritos no som de um touro mugindo. Fálaris olhou para essa invenção horrenda e disse ao criador: "Ei, entre aí e me mostre como funciona a acústica." Assim que o inventor entrou, Fálaris trancou a porta e acendeu o fogo, fazendo do criador a primeira vítima de sua própria obra-prima. Mas não se preocupe, a justiça acabou sendo feita. Quando a cidade finalmente derrubou Fálaris, adivinhe onde o jogaram? Isso mesmo, direto no touro para um churrasco final. 3. A história frequentemente compara o imperador Rui de Jin a Maria Antonieta, mas, honestamente, isso é um insulto a Maria Antonieta, porque esse sujeito estava num nível completamente diferente de alienação. Ele governou a China durante um período de fome severa e caos, completamente desconectado da realidade do sofrimento do seu povo. Seus funcionários, em pânico, vieram até ele um dia, relatando que os camponeses estavam morrendo de fome aos milhares, porque não restava absolutamente nenhum arroz para comer. O imperador olhou para eles, genuinamente confuso, e fez uma pergunta que ficou para a história como o auge da estupidez. Ele disse: "Se não tem arroz, por que simplesmente não comem mingau de carne?" Ele não estava tentando ser maldoso, era apenas tão incrivelmente protegido que achava que carne moída era um item de despensa padrão de reserva para pessoas que nem sequer podiam comprar grãos. Escusado será dizer que o seu reinado foi um desastre total que desencadeou uma guerra civil massiva. 4. Precisamos falar de Crisipo, o filósofo grego que prova que piadas sem graça podem ser literalmente fatais. Ele era um brilhante pensador estoico, o tipo de sujeito que escreveu mais de 700 livros sobre lógica e ética, mas o seu senso de humor era um tanto básico. Um dia, ele viu um burro comendo seus figos. Em vez de enxotá-lo, achou que aquilo era a coisa mais engraçada que já tinha visto em toda a sua vida. Gritou ao seu escravo que desse ao burro um bom vinho para acompanhar os figos. Então começou a rir da sua própria piada. E continuou rindo. Riu tão descontroladamente que entrou em convulsão, sofreu uma parada cardíaca e morreu ali mesmo. Imagine ter um QI tão alto, sobreviver a guerras e pragas, apenas para ser derrubado por um burro bêbado e pelo seu próprio péssimo senso de humor. Essa é certamente uma forma memorável de sair de cena. 5.
Ser o homem mais rico de Roma não era suficiente para Crasso, cujo ego era ainda maior do que a sua conta bancária. Ele tinha uma inveja absurda da glória militar dos seus rivais, César e Pompeu. Então decidiu comprar para si algum status de herói de guerra. E invadiu o Império Parta, apesar de ter zero experiência em combate no deserto e ignorando todos e cada um dos maus presságios. Marchou com as suas pesadas legiões direto para uma armadilha na Batalha de Carras, onde os arqueiros montados partas os usaram como alvos de prática. Foi um massacre. Crasso foi capturado e, segundo uma lenda muito popular e brutal, os partas decidiram punir a sua lendária ganância de uma forma poética. Derreteram ouro e despejaram-no diretamente pela sua garganta abaixo, dizendo: "Se tens tanta fome de ouro, bebe isto." Afinal, não se pode realmente comprar inteligência tática, por mais rico que se seja. 6. Existem decisões militares ruins, e depois existe a guerra de Calígula contra Poseidon. Este imperador romano era conhecido por ser completamente desequilibrado, mas a sua campanha contra a Britânia superou tudo em absoluta absurdidade. Ele marchou com seu enorme e altamente treinado exército até a costa norte da Gália, de frente para o Canal da Mancha. Mas em vez de embarcá-los em navios para lutar contra os britânicos, declarou guerra a Neptuno, o deus do mar. Ele ordenou às suas confusas legiões que se alinhassem na praia e atirassem as suas lanças na água para dar uma lição ao oceano. Depois de atacar as ondas, declarou vitória e ordenou aos soldados que recolhessem conchas, enchendo os seus elmos com elas como espólios de guerra, para serem exibidos de volta em Roma. Imaginem ser um veterano endurecido em batalha, obrigado a apanhar caracóis do mar, porque o vosso chefe está a alucinar uma guerra contra a água. 7. Vejamos Milon de Crotona, que era o equivalente antigo de um atleta superestrela com zero bom senso. Ele foi 6 vezes campeão olímpico de luta com uma força sobre-humana, mas como sabemos, músculos não são sinônimo de cérebro. Um dia, Milon caminhava sozinho pelo bosque e viu um tronco de árvore que tinha sido parcialmente aberto com cunhas. Sentindo-se arrogante e querendo testar os seus ganhos, decidiu rasgar a árvore com as próprias mãos só para se exibir perante os esquilos. Ele abriu o tronco, as cunhas caíram e a árvore fechou-se de volta, prendendo-lhe as mãos dentro da madeira como um torno. Ficou ali preso, a gritar por ajuda, mas como aquilo era a Grécia antiga e não um ginásio, não havia ninguém por perto. Quando a noite caiu, uma matilha de lobos chegou, e o homem mais forte do mundo foi devorado vivo porque perdeu uma luta contra uma árvore. 8. Falemos sobre a pior compra por impulso da história da humanidade. Depois de o imperador Pertinax ter sido assassinado, a guarda pretoriana fez algo insano e anunciou que venderia o Império Romano ao maior licitante. Dídio Juliano, um senador rico, mas de pouco juízo, correu até o acampamento e iniciou uma autêntica guerra de licitações contra outro sujeito, gritando preços mais altos do fundo da muralha. Acabou por vencer, ao prometer 25.000 sestércios a cada soldado. Ele comprou o trono, mas esqueceu-se de que o dinheiro não compra respeito nem segurança. O povo odiava-o, o Senado odiava-o, e 3 generais diferentes marcharam imediatamente sobre Roma para o matar. O seu investimento durou exatamente 66 dias antes de ser executado no palácio. Ele gastou toda a sua fortuna para ser imperador durante umas férias de verão devastadoramente curtas e estressantes. 9. O rei Cambises II da Pérsia é o exemplo perfeito de por que nunca se deve tomar decisões quando se está com fome e irritado ou paranoico. Primeiro, ele enviou um exército enorme de 50.000 homens ao deserto egípcio para conquistar um oásis, mas esqueceu um pequeno detalhe, que era contratar guias locais. O exército inteiro entrou numa tempestade de areia e literalmente desapareceu da história para nunca mais ser visto. Depois, de volta ao Egito, ele viu os locais celebrando e presumiu que estavam rindo do seu fracasso militar. Na verdade,
Era um festival em honra do sagrado touro Apis. Mas Cambises era tão inseguro que esfaqueou o touro sagrado na coxa para provar que ele não era um deus. O touro morreu, os egípcios ficaram horrorizados e o karma agiu rápido. Pouco tempo depois, Cambises acidentalmente se esfaqueou na coxa ao montar seu cavalo, exatamente no mesmo lugar, e morreu da infecção. 10. Se você já viu um troll barulhento da internet de repente ser colocado no comando de um país, vai entender Cleon de Atenas. Ele era um curtidor de couro que construiu sua carreira gritando com generais e chamando-os de covardes na assembleia. Durante a guerra com Esparta, ele se gabou de que, se estivesse no comando, venceria a guerra em 20 dias. A assembleia, cansada do seu barulho, basicamente disse: "Tudo bem, faça você mesmo", e lhe deu o exército como uma piada. Por pura sorte e com a ajuda de um general de verdade, ele realmente venceu. Mas essa vitória inflou seu ego a níveis perigosos. Ele marchou para lutar contra os espartanos novamente, achando que era um gênio tático. No momento em que os espartanos atacaram, Cleon percebeu que não fazia ideia do que estava fazendo. Virou-se para fugir e levou uma lança nas costas, provando que sorte definitivamente não é uma estratégia. 11. Não podemos esquecer Heliogábalo, o imperador romano adolescente que tratou o império como sua república de fraternidade pessoal. Esse garoto de 14 anos estava menos interessado em impostos e mais interessado em pegadinhas que podiam matar. Ele soltava cobras venenosas e leopardos no meio da multidão nos jogos de gladiadores só para ver as pessoas entrarem em pânico. Ele também substituiu a divindade principal do panteão romano por um enorme meteorito negro que arrastou desde a Síria e obrigou os senadores de alta patente a assistirem-no dançar ao redor dele. Ele chegou a se casar com uma virgem vestal, o que era um crime religioso gravíssimo, alegando que seus filhos seriam divinos. Ele era tão caótico e irritante que sua própria avó eventualmente olhou para ele, olhou para a guarda pretoriana e deu o sinal. Eles o arrastaram pelas ruas e jogaram seu corpo no rio Tibre como lixo comum. 12. Qin Shi Huang foi o homem que unificou a China e construiu a Grande Muralha, mas também tinha um pavor da morte que beirava a insanidade. Era obcecado por encontrar o elixir da imortalidade e punia qualquer um que não lhe trouxesse resultados. Os seus alquimistas e médicos, aterrorizados com a possibilidade de serem executados, acabaram por preparar uma poção mágica especial que, segundo afirmavam, o faria viver para sempre. O ingrediente principal? Mercúrio. Muito mercúrio. O imperador acreditou neles e começou a beber batidos de metal pesado tóxico regularmente. Ironicamente, aquilo que tomou para prolongar a vida foi exatamente o que o matou. Enlouqueceu lentamente, devido ao envenenamento, e morreu aos 49 anos, provando que seguir os conselhos de médicos bajuladores que receitam metal líquido é talvez o pior plano de saúde da história. 13. Conhecem o termo Vitória de Pirro? O nome vem de Pirro do Épiro, um general brilhante que era péssimo em matemática. Continuava a lutar contra os romanos e a vencer batalhas, mas perdia tantos dos seus próprios soldados de elite que proferiu a célebre frase: "Se vencermos mais uma batalha contra os romanos, estaremos completamente arruinados." Estava a vencer-se rumo à extinção. Mas a sua morte é que foi o verdadeiro desfecho cômico. Depois de sobreviver a guerras sangrentas contra as maiores potências do Mediterrâneo, encontrava-se a combater numa escaramuça de rua, na cidade de Argos. Uma mulher idosa que observava de um telhado viu Pirro a lutar contra o seu filho. Agarrou numa pesada telha e atirou-a lá para baixo. A telha acertou em cheio no pescoço de Pirro, paralisando-o, e permitiu que um soldado lhe desse o golpe final. O maior guerreiro da sua época foi abatido por uma avó com um pedaço de cerâmica. 14. Juliano, o apóstata, queria ser o novo Alexandre, o Grande, mas acabou por tomar uma das piores decisões logísticas de sempre. Ao invadir o Império Persa,
conduziu o seu exército pelo território inimigo adentro, ao longo do rio Eufrates, acompanhado por uma enorme frota de navios de abastecimento. Quando chegou a um ponto onde a rota fluvial terminava, decidiu avançar para o interior. Para motivar os seus soldados e garantir que não recuariam, ordenou que toda a sua frota de navios fosse incendiada. Pareceu impressionante, sem dúvida, mas também queimou toda a comida extra e o único meio de regresso à casa. Quando a campanha estagnou e os persas recorreram a táticas de terra arrasada, os romanos ficaram encalhados no deserto sem mantimentos e sem caminho de volta. Juliano morreu numa escaramuça, deixando o seu exército esfomeado a perguntar-se por que razão o seu chefe achava que o fogo posto era uma boa ferramenta de motivação. 15. Xerxes. E nos traz o maior momento Karen do mundo antigo. Durante sua enorme invasão da Grécia, ele construiu uma ponte de pontões sobre o Helesponto para transportar seu exército. Mas a natureza tinha outros planos, e uma tempestade destruiu a ponte. Uma pessoa normal simplesmente construiria outra, mas Xerxes levou para o lado pessoal. Ele ficou furioso e declarou guerra à própria água. Ordenou que seus soldados açoitassem o mar 300 vezes com correntes e gritassem insultos contra ele. Chegou até a jogar um par de grilhões na água para simbolizar que o oceano agora era seu escravo. Imagine ser um soldado persa, de pé na praia, chicoteando uma onda enquanto seu rei grita contra a maré. Surpreendentemente, o oceano não pareceu se importar, mas com certeza fez Xerxes parecer um completo maníaco. 16. Por fim, vamos falar de Varo, o general romano que confiou na pessoa errada no momento absolutamente errado. Varo estava no comando da Germânia e achava que estava num simpático acampamento entre amigos. Ele fez amizade com um príncipe germânico chamado Armínio, tratando-o como um filho. Quando Armínio disse: "Ei, há uma rebelião ali adiante. Vamos pegar um atalho por esta floresta escura e pantanosa." Varo concordou cegamente. Ele ignorou outros chefes tribais que, literalmente, lhe disseram que Armínio era um traidor. Varo marchou com 3 legiões inteiras para dentro da floresta de Teutoburgo, direto para uma emboscada perfeita preparada por seu melhor amigo. Os romanos foram massacrados na lama. Foi um desastre tão grande que o imperador Augusto passou meses batendo a cabeça contra a parede gritando: "Varo, devolve-me as minhas legiões", provando que, às vezes, ser bondoso demais é um defeito fatal. 17. Heróstrato é oficialmente o avô da busca tóxica por fama. Na antiga Éfeso, esse sujeito era um ninguém que queria desesperadamente ser famoso, mas não tinha talento nem habilidades. Então, decidiu tomar um atalho. Ele foi até o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ateou fogo, reduzindo a magnífica estrutura a cinzas. Quando foi capturado e torturado, admitiu alegremente que fez aquilo apenas para que seu nome fosse imortalizado na história. Os efésios ficaram tão enojados que não apenas o executaram, mas também aprovaram uma lei proibindo qualquer pessoa de pronunciar seu nome, na esperança de apagá-lo da memória. Mas, obviamente, esse plano fracassou miseravelmente, porque aqui estamos nós, milhares de anos depois, falando dele. Ele basicamente trollou o mundo antigo inteiro e venceu. 18. Falando em sofrer pelo próprio sucesso. Mitrídates. Sexto do ponto foi o arqui-inimigo de Roma e possivelmente o homem mais paranoico que já existiu. Ele tinha tanto pavor de ser assassinado que passou a vida inteira tomando pequenas microdoses de todos os venenos conhecidos para desenvolver imunidade. Ficou conhecido como o Rei dos Venenos. Funcionou perfeitamente, até deixar de funcionar. Quando foi finalmente derrotado pelos romanos e enfrentou a captura, decidiu tomar a saída honrosa e engoliu uma enorme taça de veneno letal. Mas graças à sua preparação de uma vida inteira, seu corpo simplesmente rejeitou tudo como se fosse água. Ele ficou ali sentado, constrangedoramente vivo e frustrado, até ter que implorar ao seu próprio guarda-costas que desembainhasse a espada e o apunhalasse até a morte.
Ele é o único homem na história que fracassou ao tentar se suicidar porque era saudável demais. 19. Maxêncio nos traz um clássico momento coiote da história romana. Durante sua guerra civil contra Constantino, o Grande, Maxêncio decidiu defender Roma na Ponte Milvia. Ele elaborou um plano astuto de construir uma ponte de pontões ao lado da verdadeira, preparada para desabar no meio, de modo que pudesse afogar o exército de Constantino quando este a atravessasse. Era uma armadilha gigantesca. Mas durante a batalha, o exército de Maxêncio entrou em pânico e começou a recuar. No caos e na confusão, Maxêncio esqueceu qual ponte era segura e conduziu seus próprios homens para a ponte de pontões armadilhada. A armadilha funcionou perfeitamente, desabando sob o peso deles e lançando o imperador no rio Tibre, onde ele se afogou dentro de sua pesada armadura. Ele literalmente caiu na própria armadilha e perdeu o império por causa disso. 20. Átila, o Huno, era o flagelo de Deus, um guerreiro aterrador que devastou impérios e fez Roma tremer de medo. Seria de esperar que um homem assim morresse num duelo épico ou num momento de glória, certo? Errado. Átila morreu porque festejou demais. Na noite do seu mais recente casamento com uma bela jovem chamada Íldico, Átila celebrou bebendo quantidades enormes de vinho. Desmaiou num estupor alcoólico, deitado de costas. Enquanto dormia, sofreu uma hemorragia nasal severa. Como estava bêbado demais para acordar ou virar de lado, o sangue escorreu pela garganta e ele sufocou até a morte com os próprios fluidos. O homem que quase destruiu a civilização ocidental não foi derrubado por uma espada ou uma flecha, mas por um bar aberto e pela gravidade. 21. Alexandre do Epiro, tio de Alexandre, o Grande, prova que se deve sempre ler as letras miúdas das profecias. Um oráculo advertiu-o para que se acautelasse do rio Aqueronte e da cidade de Pandósia, dizendo-lhe que era ali que ele morreria. Julgando-se esperto, deixou a Grécia porque esses lugares ficavam lá, e navegou até a Itália para travar guerras, pensando que estava a salvo. Passou anos em campanha por lá, apenas para acabar encurralado por inimigos perto de um rio durante uma violenta tempestade. Quando tentou atravessar as águas turbulentas, alguém gritou o nome do rio local para o avisar. Era, como não podia deixar de ser, o rio Aqueronte. Percebeu tarde demais que existia mais do que um rio com esse nome. Hesitou em pânico e foi abatido por um dardo, morto pelo próprio destino que viajara milhares de quilômetros para evitar. 22. Se quiser saber como se perde um exército numa única tarde, olhe para o cônsul romano Terêncio Varrão. Era um político arrogante que pensava saber mais do que os generais experientes. Perante Aníbal, o maior tático da época, Varrão insistiu em enfrentá-lo nas planícies abertas de Canas, que é exatamente onde não se quer combater um exército com forte cavalaria. O seu cocônsul implorou-lhe que não o fizesse, mas Varrão estava no comando nesse dia e ordenou o ataque. Comprimiu as legiões romanas num bloco cerrado e inflexível, fazendo-as marchar diretamente para a armadilha de Aníbal. Os romanos foram cercados e massacrados no dia mais mortífero da história de Roma, com 50.000 homens a perecer. Varrão, como era de esperar, foi um dos poucos que conseguiu fugir e sobreviver, deixando os seus soldados a pagar o preço do seu ego. 23. Por vezes, ter uma única tarefa é demasiado complicado para certas pessoas. Antíoco era o piloto e melhor amigo do almirante ateniense Alcibíades. Durante a Guerra do Peloponeso, Alcibíades teve de se ausentar da frota por alguns dias e deixou Antíoco no comando com uma ordem estrita e simples: não combatas os espartanos em circunstância alguma. Antíoco decidiu imediatamente que sabia mais. Queria glória, por isso pegou em alguns navios e navegou diretamente até a frota espartana para a provocar. O almirante espartano, Lisandro, não achou graça nenhuma. Lançou toda a sua frota, afundou Antíoco
e depois esmagou a marinha ateniense desprevenida. Antíoco morreu, perdeu a frota e, na prática, perdeu a guerra para Atenas. Tudo porque não conseguiu ficar quieto e seguir uma instrução simples de não fazer absolutamente nada. 24. Por fim, temos Cômodo, o imperador romano que é essencialmente o garoto propaganda da vergonha alheia antiga. Ele era filho do sábio filósofo Marco Aurélio, provando que inteligência não é genética. Cômodo não tinha o menor interesse em governar. Ele só queria ser gladiador. Ele se vestia de Hércules, usando uma pele de leão, e lutava no Coliseu. Mas ele não lutava de forma justa. Ele enfrentava veteranos feridos e pessoas com deficiências físicas, espancando-os até a morte enquanto a multidão assistia horrorizada. Ele também lutava contra avestruzes e girafas, achando que isso o tornava um herói. Os senadores eram obrigados a assistir e aplaudir, apavorados de que, se não batessem palmas, ele os mataria também. Ele acabou sendo estrangulado em sua banheira pelo seu parceiro de luta, encerrando o capítulo mais vergonhoso da história romana. 25. Se você está procurando um guarda-costas, aqui vai uma dica profissional. Não contrate o sujeito cujo currículo é apenas uma lista de pessoas que ele traiu. Dong Zhuo era um senhor da guerra brutal que tomou o controle da capital da dinastia Han, incendiando a cidade e tratando o imperador como um fantoche. Ele era paranoico com assassinatos, então contratou Lu Bu, o guerreiro mais poderoso da China, para ser seu guarda-costas pessoal e filho adotivo. O problema era que Lu Bu era famoso por ter matado seu pai adotivo anterior por um saco de ouro. Dong Zhuo ignorou esse sinal de alerta completamente. No final, Dong Zhuo entrou em uma discussão com Lu Bu, supostamente por causa de uma garota, e atirou um pequeno machado de mão nele. Lu Bu não levou isso nada bem. Ele conspirou com os ministros e massacrou Dong Zhuo nos portões do palácio, provando que contratar um traidor em série é uma péssima estratégia de recursos humanos. 26. O imperador romano Valeriano detém o humilhante recorde de ter sido o primeiro imperador capturado vivo por um inimigo estrangeiro, e sua vida após a captura foi um verdadeiro pesadelo. Ele liderou seu exército contra o Império Persa, mas foi superado estrategicamente e feito prisioneiro pelo rei Sapor I. Em vez de ser tratado com a dignidade de um governante, Valeriano foi transformado literalmente em um pedaço de mobília. Segundo relatos históricos, sempre que o rei Sapor queria montar em seu cavalo, ele mandava arrastar o imperador romano para fora de sua jaula, forçava-o a ficar de quatro e usava suas costas como um banquinho humano. Valeriano passou anos sendo humilhado dessa forma, servindo de apoio para os pés do rei inimigo, até que finalmente morreu, momento em que Sapor mandou esfolá-lo e empalhá-lo com palha como troféu. 27. Os adolescentes tomam más decisões, mas Ptolomeu III tomou uma que destruiu todo o seu reino. Ele era o jovem rei do Egito que travava uma guerra civil contra sua irmã, Cleópatra. Quando o general romano Pompeu fugiu para o Egito em busca de refúgio após perder para Júlio César, Ptolomeu achou que poderia ganhar grandes pontos políticos. Ele ordenou que Pompeu fosse assassinado e que lhe cortassem a cabeça. Quando César chegou ao Egito, Ptolomeu orgulhosamente lhe apresentou a cabeça decepada de seu antigo rival, esperando ser cumprimentado. Em vez disso, César ficou horrorizado e caiu em lágrimas, pois Pompeu era um romano como ele e seu ex-genro. César ficou tão furioso com o desrespeito que se aliou a Cleópatra, tirou Ptolomeu do trono e o jovem rei se afogou no Nilo enquanto tentava fugir. 28. Tenha muito cuidado quando pedir conselhos a um adivinho, especialmente se você for Creso, o rei da Lídia. Ele era fabulosamente rico e considerava atacar o crescente Império Persa. Para ter certeza da vitória, enviou presentes caríssimos ao oráculo de Delfos e perguntou o que aconteceria se entrasse em guerra. O oráculo lhe deu a famosa frase: "Se cruzares o rio Halis,
destruirás um grande império. Creso ficou entusiasmado, pensando que isso significava que esmagaria os persas. Ele lançou o ataque, perdeu terrivelmente e foi capturado. Foi apenas enquanto era arrastado acorrentado que percebeu que o oráculo estivera certo o tempo todo. Ele de fato destruiu um grande império. Acontece que era o seu próprio. Basicamente, pagou uma fortuna para ser trollado por uma sacerdotisa. 29. Nícias era um general ateniense que deixou a superstição transformar uma situação ruim numa catástrofe total. Ele liderava a enorme expedição ateniense contra a Sicília, que já estava correndo mal. Ele finalmente concordou que era hora de recuar e salvar a frota. Mas justo quando estavam se preparando para partir, ocorreu um eclipse lunar. Nícias ficou aterrorizado e perguntou aos sacerdotes o que fazer. Eles lhe disseram que deveria esperar 3 vezes 9 dias, ou 27 dias, antes de se mover. Um general competente teria ignorado isso, mas Nícias ficou ali parado durante 1 mês, sem fazer absolutamente nada enquanto o inimigo o cercava. Quando os 27 dias terminaram, os siracusanos já haviam bloqueado a entrada do porto com correntes. Toda a frota ateniense ficou presa e foi destruída. E Nícias foi executado, tudo porque tinha medo da lua. 30. O imperador romano Valente é o santo padroeiro da impaciência. No ano de 378, um enorme exército godo estava em revolta perto de Adrianópolis. Valente marchou ao seu encontro e sabia que o seu sobrinho, o imperador do Ocidente Graciano, corria para ajudá-lo com um enorme exército de reforços. Graciano estava a apenas alguns dias de distância. Mas Valente tinha ciúmes do sucesso do sobrinho e não queria partilhar a glória da vitória. Decidiu atacar os godos sozinho, sem esperar. Foi um erro fatal. A cavalaria goda esmagou as linhas romanas exaustas e aniquilou-as. Valente foi ferido e levado para uma cabana próxima, a qual os godos prontamente atearam fogo. O imperador morreu queimado porque tinha um caso grave de fomo e não conseguiu esperar pelos reforços. 31. Empédocles era um filósofo grego que tinha um cérebro do tamanho de um planeta, mas um ego do tamanho de uma galáxia. Ele acreditava genuinamente que era um deus caminhando entre mortais. Afirmava que podia controlar o vento, trazer os mortos de volta à vida e que era imortal. Para provar a sua divindade aos seus seguidores céticos de uma vez por todas, subiu até o cume do Monte Etna, um vulcão ativo. Disse a todos que saltaria para dentro e seria absorvido pelos deuses, sem deixar qualquer vestígio. Saltou para a lava e desapareceu. Parecia que ele tinha razão, até o vulcão arrotar e cuspir exatamente uma sandália de bronze. Aquela única sandália aterrou na borda da cratera, servindo como prova hilariante de que Empédocles não era um deus, mas apenas um filósofo muito tostadinho com péssima capacidade de decisão. 32. O estresse mata, mas no caso do imperador Valentiniano I, foi literalmente o seu próprio temperamento que o matou. Era um governante competente, mas tinha lendários problemas de gestão de raiva. Um dia, enviados da tribo dos Quados vieram negociar um tratado de paz. Apresentaram-lhe umas desculpas esfarrapadas para justificar as suas incursões em território romano. Valentiniano ouviu-os e começou a ficar irritado. Depois ficou furioso. Depois explodiu numa fúria cega, gritando a plenos pulmões, com o rosto a ficar roxo enquanto repreendiam os bárbaros aterrorizados. De repente, parou a meio de um grito, agarrou a cabeça e desabou. Tinha gritado com tanta força que rebentou um vaso sanguíneo no cérebro e morreu de um AVC ali mesmo. É o único líder mundial que literalmente abandonou a vida num ataque de fúria durante uma reunião diplomática. 33. Encerrando a nossa lista está a rainha Teuta da Ilíria, a rainha pirata que esqueceu a regra de ouro da política, que é não matar o mensageiro. Os seus súbditos andavam ocupados a saquear navios mercantes romanos. Por isso, Roma enviou 2 embaixadores para protestar e pedir-lhe que pusesse fim à pirataria.
Teuta riu-se na cara deles, dizendo-lhes que a pirataria era apenas parte do seu costume real e que não iria pôr fim a isso. Quando o embaixador romano mais jovem se mostrou um pouco atrevido e a criticou, ela não se limitou a expulsá-lo. Mandou assassiná-lo durante a viagem de regresso à casa. Este foi um erro fatal. Roma não era uma nação que se quisesse irritar. Em resposta a este único assassinato, Roma lançou uma enorme força de invasão, atravessou o Mar Adriático e esmagou completamente o seu reino, provando que ter a pele fina pode custar-nos um império inteiro. Acabamos de testemunhar 33 desastres absolutos, mas sejamos honestos. A estupidez é o único recurso humano que nunca se esgota. Eu sei que deixei de fora alguém ainda pior. Qual é a figura histórica que faz estes tipos parecerem gênios? É um político moderno ou outro tolo da antiguidade? Deixem o nome nos comentários, destruam a minha lista e subscrevam antes de cometerem um erro tão grave como o destes tipos.